Olá, gente. Meu nome é Yolanda Silva e esta é a segunda parte do vídeo resenha sobre o duplo de Fyodor Dostoiévski. Eu não vou me deter muito na primeira parte, vocês leiam, vejam, aliás, a primeira parte do vídeo. E aqui eu vou concluir, de certa forma, as impressões de leitura e um pouco sobre o que eu aprendi, né, com o duplo de Fyodor Dostoiévski. Como eu gostaria só de relembrar para vocês que há um personagem principal aqui no livro chamado Yakov Petrovich Goliadkin, e o narrador é em terceira pessoa. Ele é um narrador seletivo. Isso quer dizer o quê? Que ele sabe de forma onisciente o que se passa na cabeça da personagem, da personagem. Por que eu digo da personagem? Porque ele só se detém na mente do Goliadkin. E, de certa forma, você percebe a intenção do escritor Dostoiévski quando ele faz isso. Porque quando você vê as coisas a partir da mente do nosso herói, do Sr. Goliath primeiro, você fica confuso se as coisas que estão acontecendo são criações da mente de Goliath ou realmente são fatos, né, reais. Então, como eu estava falando para vocês, Goliath perde o emprego por causa do Goliath segundo, que é o duplo dele, como eu já falei no primeiro vídeo para vocês. Vou deixar linkado aqui para vocês verem, relembrarem, poderem entender o que eu vou falar agora. Quando ele perde o emprego na repartição em que ele trabalha, ele sai seguindo Goliath pela feira, derruba todo mundo, e ele coloca a mão no bolso ali, né, depois de cansado, e vê uma carta que é de Clara, dizendo que quer fugir com ele, que quer que ele a salve, que ela é tipo maltratada onde ela mora, e ela quer fugir com ele. E ele lembra que tem uma taberna ali próximo, e ele chega lá e senta. E essa é uma das cenas que mais me impactou do livro. Por quê? Porque Goliath, quando ele senta ali e passa alguns minutos meditando sobre o que acontecera nos últimos minutos da vida dele, ele fica assim, né, envaidecido, porque aquela menina quer fugir com ele, pensa no Sr. Goliath, que pensa que ele pode recomeçar. E aí ele olha para a mesa e vê que tem uma pilha de pratos, canecas, assim, que alguém havia comido. Ele pensa que ele havia comido e ele fica confuso. Quando a pessoa, o empregado chega próximo ali e pergunta, chega próximo dele, aí ele olha pro empregado e diz: quanto eu devo? Aí todo mundo começa a rir. Você vê que a situação mental de Goliath é tanto que quando ele fica ali nervoso, confuso, ele coloca a mão no bolso para pegar o lenço, ele tira do bolso dele um frasco, né, de remédio que cai no chão. Aí a descrição é muito linda. É um líquido vermelho descendo sobre o chão, e Goliath que fica apavorado e diz: nossa, minha vida está em risco. Aí todo mundo para de rir, né? Você vê que as pessoas param assim, que tava todo mundo né, tirando uma onda com a cara do Goliath. Aí quando percebem que há algo de sério com aquele ser humano, eles param de rir. Tem uma certa solidariedade, vamos dizer assim. Então o que é que acontece? Quando o Goliath percebe essa carta, depois ele coloca a mão no bolso, procura a carta já some. Aí você fica mais uma vez confuso, né? Como o narrador ele é seletivo e só se detém nos pensamentos de Goliath primeiro, você fica confuso. Será que essa carta é mais uma criação da mente de Goliath? Será que essa carta foi escrita pelos colegas de Goliath para armarem e tirarem sarro com a cara dele? Ou será que essa carta de Clara realmente é da própria Clara, né, que quer fugir com Goliath? É a opção menos provável. Enfim, Goliath chega em casa, o empregado dele diz que quer ir embora porque não quer viver com uma pessoa que tem um duplo, que é duplicada. Aí o Goliath diz: eu também vou embora. Os dois se preparam. Goliath procura uma carruagem, né, pra ir embora com Clara. Chega lá, ele senta numa pilha de madeira e fica esperando o sinal de Clara, né? Que ela dê um sinalzinho com um lenço, alguma coisa assim, para que eles possam fugir. Demora-se, aqui está a cena, eu acho bem dramática a cena, não sei se vocês conseguem ver. Ele espera horas a fio que Clara desça para fugirem, só que Clara não vem. O cocheiro tem uma certa misericórdia de Goliath, que quando chega perto dele ele está meio falando sozinho, confuso, a linguagem truncada. Aí ele pega e diz: olha, Goliath, olha, senhor, eu acredito que não vai dar certo essa sua empreitada. Aí Goliath começa a pensar internamente sobre, lógico, né, pensar de forma sobre o comportamento de Clara. Será que ela realmente é uma mulher
né, educada porque quer fugir e tudo mais com uma pessoa que ela nem conhece. Enfim, ele tirou a conclusão de que realmente deve ir embora, como o cocheiro havia dito a ele. Ele pega e vai. Quando chega num determinado ponto, ele volta, né, como sempre, Goliath, que nessa briga interna, ora vai, ora não vai, sempre confuso, sempre tem diz uma coisa e faz outra coisa. Como se existisse realmente duas pessoas dentro dele. E há algum momento, né, essa pessoa parece que se expressa fisicamente, que é o Goliath II. Enfim, gente, quando passa um tempo que ele está sentado ali de volta no lugar, esperando por Clara, o reconhecem da janela, chamam ele e entra para entrar na casa. Gente, olha, eu vou dar spoiler aqui porque o objetivo é analisar a obra. E se eu não falar para vocês os acontecimentos da obra, eu não tenho como analisar, como dar minhas impressões de leitura e o que eu achei, enfim. Então, se vocês não querem spoiler, não querem saber sobre a história, deixem para assistir após a leitura de vocês, do duplo, né? Aí quando ele colocam ele lá dentro, ele fica lá, ele fica meio intrigado, né? As pessoas começam a tratá-lo bem. Clara tá com aquele ar de superioridade sentada, né? E o que que acontece? De repente ele reconhece alguém entrando dentro do ambiente ali, né? Da festa. Nada mais, nada menos é do que Christian Ivanovich, que é o seu médico. Vocês vão ver no primeiro vídeo. E Christian Ivanovich, quando ele olha, que ele reconhece, chega perto dele e diz: eu confio a minha vida ao senhor Christian. Aí ele leva, né, Goliath, que juntamente com outro colega de trabalho, levam Goliath de todo jeito para uma carruagem. Lá dentro você percebe o quanto você vale na sociedade, né? Quando Goliath olha para Christian Ivanovich, a descrição do livro é que é outra pessoa, totalmente transformada, totalmente horripilante. Tanto que o Goliath que ele tem um certo medo daquela pessoa que está do seu lado. E ele fica horrorizado, fica procurando alguém, algo em que se apegar, alguém que possa pedir socorro, mas não há nada, ninguém que possa socorrê-lo. E nessa carruagem que estão levando ele para um determinado lugar, que vocês já acham que obviamente já devem perceber. Aí a única pessoa que, quando ele olha para trás assim da carruagem do espelho, ele vê quem? Olha só. Quem mais tempo continuou atrás foi o vil gêmeo do Sr. Goliath, que com as mãos enfiadas nos bolsos laterais das calças verdes de seu uniforme. Ele corria com um ar satisfeito, saltitando, ora de um lado, ora de outro da carruagem. Vez por outra, agarrando-se à moldura da janela e pendurando-se nela. Enfiava a cabeça e mandava umas beijocas de despedida para o Sr. Goliath. Mas até ele começou a se cansar. Sua imagem foi rareando mais e mais e por fim ele desapareceu de tudo. Então, né, como vocês podem perceber, o que acontece com o Sr. Goliath, que ele é enviado para, né, provavelmente um sanatório, um ambiente de loucos. E eu acho esse final extraordinário, né, que quando ele procura ajuda, o médico até fala uma coisa meio ríspida, diz assim: agora você vai ter um lugar de graça para dormir e provavelmente uma empregada para lhe servir. Estou parafraseando. E você vê que ele procura alguém para tratá-lo bem. E nem, vamos dizer assim, o seu duplo, né, o seu gêmeo. Aí aqui até no final diz o seu gêmeo, você fica na confusão, né? Como o narrador ele vai falar, vai descrever a história por meio, se detendo somente de forma onisciente na mente do Sr. Goliath, que nós ficamos na dúvida: será que a carta de Clara, né, realmente, as três opções, foi realmente, era real, não era? Foi uma armação do pessoal da repartição para internar o pobre do Sr. Goliath? Será que esse duplo realmente existe? Alguém semelhante a Goliath? Será que na verdade é uma criação da mente de Goliath? No fim das contas, Goliath é internado, é levado a um sanatório, ninguém sabe o que acontece depois. Mas eu gostaria de falar agora sobre a análise que você começa a fazer do livro a partir da capa, né? Na editora 34 tem 3 opções de capa. A primeira capa é esta do meu livro, né? Tem o seu Goliath aqui andando e tem uma imagem, uma sombra atrás. A segunda capa, opção de capa, é essa do quarto do Sr. Goliath, em que Goliath está com a chama da vela
e quando observa vê o seu duplo na sua frente, né? E a outra opção de capa que não tem aqui é um escorpião com aquele negócio, com o esporão, né? Prestes a furar a si mesmo. E eu me intriguei muito com essas opções de capas e eu fui analisar um pouco o que é que significava. Como nós sabemos, tem um mito de que o escorpião, quando ele se suicida, né? Aí eu fui pesquisar na internet. Aí eu vi que, na verdade, ele não... Isso é um mito. Na verdade, o escorpião não se suicida. Porque nenhum animal, né? Nenhum animal assim, nenhum ser vivo, ele é capaz de destruir a sua própria vida. Só o ser humano, né? O ser humano que raciocina. Mas quando por exemplo, se você pegar um escorpião e colocar no meio do fogo, o sistema nervoso dele fica meio embaralhado. E o que que acontece? Ele acaba se picando e morrendo. É uma forma dele se livrar daquela tormenta em que ele está ali. Você percebe que, na verdade, por que escolheram um escorpião para uma das opções de capa de O Duplo, né? Então, eu fui fazer uma análise disso. E interessante que no análise de Paulo Bezerra, ele vai dizer que Sigmund Freud era um grande admirador da obra de Dostoiévski. Inclusive, a teoria dele, né, de Édipo e tudo mais, ele usou muito do livro dos irmãos Karamazov. Mas se você perceber, acho que é o segundo livro, é o terceiro livro de estudo de Freud, que ele vai falar do id e do ego, quando eu estava lendo, eu me lembrei muito dessa teoria de Freud. Eu não sou psicóloga, não estudei psicologia, mas no mestrado em que eu fiz literatura e interculturalidade, eu paguei uma cadeira com a professora Rosângela Queiroz, em que nós estudamos um pouco da obra de Freud, né? Inclusive eu até usei na minha dissertação. Então, assim, em linhas gerais, gente, de forma muito leiga, assim, de forma bem simplória, porque eu não sou especialista na área, a teoria de Freud é a seguinte: tem o id. Não, primeiro, ele vai dizer que a mente humana é dividida em consciente e inconsciente. O consciente é essa parte de nossa racional e tudo mais, que vê as coisas. O inconsciente é aquela parte que nem nós conhecemos, não sabemos realmente como é que funciona. E dentro do inconsciente está o id. O id, que é onde se encontra o desejo, de acordo com Freud, o desejo de vida, o desejo de morte, a libido. Os desejos que, se você dá ênfase a eles, você pode fazer coisas terríveis que você nem imagina. Aí Freud disse que para frear esse id, né, tem o superego, que são o que? As repressões sociais, que tentam fazer com que esse id fique lá quietinho. E quem é que vai intermediar o id e o superego? É justamente o ego, que é vamos dizer assim, é a persona, é a máscara que nós criamos diante da sociedade para conseguir adaptar e nos viver de forma em que nós controlamos o nosso id, né? Que é uma coisa, vamos dizer assim, animalesca, que está em todo ser humano. Todo ser humano tem desejos terríveis, que se ele der ênfase a isso, ele vai se tornar uma pessoa horrorosa. Mas tem o superego, né? Que é a sociedade, suas castrações e seus limites, para que nós possamos seguir aquela linha. E tem o ego, né? Que é justamente aquela que nós criamos, buscamos nos encaixar direitinho nas regrinhas sociais. No caso de Dostoiévski, aliás, de O Duplo, acontece mais ou menos isso. Você vê que o id do Sr. Goliath, devido a ele ser uma pessoa, está à margem da sociedade, ele quer sair. E eu vejo o id como o Goliath que segundo, porque tudo que o Goliath que primeiro é incapaz de fazer, o Goliath que segundo faz. E o Goliath que segundo, ele não tem papas na língua, nem papas nas ações, ele faz tudo que lhe dá na telha. E eu vejo como se fosse o próprio id, né, do Senhor Goliath, que primeiro saindo da mente, como, vamos dizer assim, como Vênus sai da cabeça de Júpiter. Referência mítica. A Vênus não, me desculpa, gente. Como sendo a própria Atena, né, saindo da cabeça do pai de Júpiter. Mas, enfim, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: o que acontece? Nessa luta entre o inconsciente e a sociedade,
o ego do Senhor Goliat que acaba se voltando contra ele mesmo. Em vez de o ego ajudá-lo, vamos dizer assim. E isso você vê em outro texto de Freud que é chamado Luto e Melancolia. Quando você perde alguém, assim, um parente, um familiar, você sofre o luto, né? Que é uma coisa normal. É aquele período em que você quer chorar e se entristecer. A melancolia, de acordo com Freud, é quando o próprio ego se volta contra você, que é culpa você pelaquela situação. Então, geralmente, pessoas que sofrem de melancolia, geralmente é por falta de relacionamento amoroso, por sofrimentos sofrimentos relacionados a sentimentos, assim, de abandono, de perca e tudo mais, acabam se suicidando. A melancolia é algo terrível, assim. Então você vê que Goliat que sofre de certa forma desta melancolia. Só que em vez de ele ser tipo abandonado pela mulher, por uma namorada, ele é abandonado pela própria sociedade. Ele fica à margem da sociedade. E eu acho que esta capa em que o escorpião tenta morder, né? Aí eu fico analisando da seguinte maneira. Como se o ego, o ego no caso, né? Essa pessoa que Yakov Petrovich Goliath primeiro tenta criar, né? Que é o duplo, para o salvar daquela situação em que ele vive, né? Tenta tirá-lo daquela situação, mas é como se fosse um escorpião, acaba destruindo a ele, porque é justamente a partir do aparecimento de Goliath II que as coisas começam a ficar bagunçadas na vida de Goliath, desculpa, gente. Então, assim, este livro aqui vai fazer você refletir sobre a sociedade, sobre o ambiente em que você vive. Muitas vezes eu fiquei pensando assim, nossa, como acontece isso com a gente, por exemplo. Na sociedade você não pode cometer um erro, você não pode ter uma gafe, você tem que ser impecável. Seu ego tem que estar totalmente de acordo com o superego social, senão você acaba ridicularizado. É tão tremendo isso, gente, que às vezes você quando tenta ser espontâneo, se você quer falar algo que você realmente pensa, né, as pessoas já vêm e já tentam lhe refrear. Principalmente agora no momento social em que vivemos, em que o politicamente correto é algo quase que ditatorial, né? Você, e geralmente, falar assim, particularmente eu como cristã, né? Há situações na sociedade em que eu não posso nem abrir minha boca, porque o fato de abrir a boca, eles não sabem nem o que eu vou dizer, já me reprimem, porque acham que eu vou criticar gênero A, gênero B, gênero C, gênero D, sei lá quantos gêneros o povo cria aí. Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês é que quem quer analisar, quem quer ler uma obra sobre essa questão, né, da luta existencial do ser humano em meio à sociedade, que é hipócrita, assim, sabe? O Goliath que a todo momento quer ser valorizado pelos valores, lógico, né? Ele quer ser valorizado pelos bons valores que ele tem, mas só que a sociedade não quer saber disso, quer saber se ele tem dinheiro, quer saber se ele é bem aparentado, assim, fisicamente falando, e como ele não é, ele é expurgado. E quando ele tenta entrar na sociedade à força, e para esse talvez, né, a obra fica meio assim aberta, cria até um alter ego, vamos dizer, outra pessoa aí, cria um duplo para ajudá-lo a adentrar nessa sociedade, ele acaba sendo o quê? Jogado no manicômio, né, jogado lá no hospício. Então, assim, é uma obra muito pesada, é uma obra... Eu aconselho que se você está passando assim por algum problema, se sentindo meio rejeitado, se sentindo meio desprezado, assim, lê agora não, deixa pra ler depois, tá certo? Mas se você tá de bem com a vida, se você está, tipo assim, vamos dizer, acima de tudo isso, se você tá vivendo na sociedade, tá sendo o que as pessoas querem que você faça, assim, direitinho. Não tô dizendo que você é um hipócrita, mas tô dizendo que se você segue a sua vida, você é quem você é, mas ao mesmo tempo você se cala nos momentos adequados para evitar problemas pessoais, né, e futuros e tudo mais. Então, se você tá com a mente legal, tranquila, leia Goliath, leia o duplo, né, conheça essa personagem extraordinária que é o senhor Yakov Petrovich Goliath, que o próprio Dostoiévski diz que o Goliath é a melhor contribuição, o livro, o duplo, é a melhor contribuição que ele deu para a literatura. Então, dentre todos os livros dele, ele vai dizer que esta é a melhor contribuição dele.